Gente, bom dia a todos vocês, como é que vocês estão? Hoje eu trago para vocês a nossa aula de História, da página 78 do livro, e aí nós vamos estar falando sobre a imigração, certo? Vocês vão estar pegando o livro de vocês, na página 78 eu vou estar explicando essa parte do livro. E aí tem bem assim, ó, com o crescimento da produção de café, então depois da mineração, da extração dos minérios, dos minerais, né, quando vieram para cá os negros, que eles vieram para cá para trabalhar nas lavouras, e depois alguns vieram para trabalhar na mineração, certo? Nas mineradoras, né? Nos rios para a extração do ouro. E aí tiveram também agora a questão do cultivo do café. E aí a produção do café, né? Os cafeicultores necessitavam de mãos de obras em suas fazendas, devido à grande procura. Porque assim, chegou uma época que os negros, eles foram libertos, né? Depois da libertação dos escravos, né? Porque aí eles perderam a mão de obras escrava. E aí esses cafeicultores, esses donos de fazendas, né? Esses senhores de fazendas, eles precisavam de mão de obra para trabalhar. E aí o que foi que eles fizeram, né? Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com promessas de trabalhos, terras e oportunidades de enriquecimento e incentivando a vida de imigrantes. Então aí foi quando vieram para cá, certo? Outros imigrantes, outras pessoas de fora, porque esses senhores eles perderam a mão de obra escrava, os negros que foram libertos pela princesa Isabel, certo? Aí eles tiveram a necessidade de ter a mão de obra escrava e vieram para cá, para o país, para o Brasil, pessoas de outros lugares, de outros países, de outra origem, para trabalhar nesses cafezais. E aí eles eram prometidos para eles, né, que eles tinham, né, trabalhos aqui na terra, teriam trabalhos, terras e oportunidade de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Então era uma forma de incentivo para que eles viessem. Só que na verdade a intenção era mesmo trabalho de mão de obra escrava, certo? Com ganho pouco, né, porque eles precisavam dessas pessoas que desenvolvessem o trabalho que os negros faziam naquela época. E aí, estimava-se que entre 1891 até 1900, foi logo depois da libertação dos escravos, né, que foi em 1888, o Brasil tinha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Então, diferentemente dos escravos que trabalhavam de graça, né, eles receberiam um salário em troca desse serviço. As principais capitanias com fixação de imigrantes europeus do século XIX. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países. Eles vieram da Itália, da Espanha, Portugal e Alemanha, certo? Aí tem um mapa que mostra para vocês de onde vieram. Aí os portugueses, os italianos, a maior parte foram os italianos. Logo em seguida, né, depois da mão de obra escrava, vieram primeiro os italianos, os espanhóis, os japoneses, os alemães, certo? A maioria dos migrantes que vieram para o Brasil foi da região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. Então aí eles vieram para a região sul, certo? Nessa região sul estava sendo distribuído lotes de terra para que as pessoas pudessem trabalhar. Então as pessoas vinham, né, e essas terras ficavam para eles, eles podiam trabalhar e essas terras ficavam para ele, para plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. É tanto que na região sul, certo, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a maioria dos imigrantes, a maioria das pessoas que fazem parte lá são descendentes de imigrantes, são descendentes de italianos, espanhóis, certo? São pessoas que você vê que têm origem estrangeira, porque são pessoas que vieram de outros países e ali, né, são pessoas descendentes de outros países. Então a maior parte, né, dessas pessoas, elas estabeleceram o território ali na região sul, certo? Então a maior parte, né, que vieram, eles ficaram lá, né, porque tinha a promessa de terra, são as Espanhas, os portugueses, os alemães. Então você vê a diferença, né, porque aqui no Brasil, se a gente for ali na Bahia, né,
Em algumas partes, a maioria do Ocidente é de negros, e a gente já vê na região sul, né, eles queriam povoar essa região, né, era pouco povoada, então essa região foi povoada, né, por descendentes de estrangeiros. A gente teve a diferença, né, das pessoas, são pessoas de olhos claros, são pessoas loiras, porque são descendentes de estrangeiros, italianos, espanhóis, alemães, então é naquela região sul. E aí os italianos, como a vida na Itália não estava a vida da Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhor situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pagavam tudo o que precisavam nos armazéns dos próprios patrões e nas fazendas. Então não era uma vida fácil. Eles estavam ali na região sul, vocês podem observar pelos mapas, né? Então, eles próprios patrões, eles pagavam tudo que eles precisavam, eles pagavam nos armazéns. E aí os portugueses e os espanhóis, né? A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, né? Eles conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalhavam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido grandes responsáveis pelos transportes de mercadoria. E aí nós temos os alemães também que vieram para cá. Muitos alemães foram para o estado do sul, influenciado pelo clima. Esses imigrantes, né, região sul, região um pouco mais fria, né? Então o pessoal que vem de fora, né, dos alemães é região fria lá na Alemanha. Então eles foram para a região sul realmente por conta do clima, né? E aí, atividade na agricultura e pecuária, eles se dedicaram muito, né, lá na região sul, né, essa questão da agricultura e pecuária é bastante intensa. E aí, na agricultura predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias mais próximas. E aí nós temos os outros imigrantes, né, falamos dos franceses, dos holandeses. Aqui o Brasil é um país meio mistificado, né? Muitos povos vieram para cá, justamente os imigrantes, justamente por conta disso, para a mão de obra, né? Os primeiros povos foram os índios, depois os negros e depois os portugueses. Aí depois que acabou a escravidão no Brasil, aí vieram os imigrantes, os italianos, os holandeses, os franceses, os alemães, os chineses, os japoneses, certo? Outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Os turcos, sírio-libaneses, os judeus, os holandeses, os ucranianos, suíço. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades no interior do Brasil. Então, se a gente parar para analisar, o Brasil, como eu falei logo no início, é um país bastante mistificado, né? Então, se a gente ficar procurar saber de como é a nossa origem, a gente vai ter várias raças aqui misturadas. A gente pode ter heranças, né? A gente pode ter herdado, né? Ter herança francesa, holandesa, né? Podemos ter indígena, podemos ter negro, né? Podemos ter português, porque foi um Brasil assim, uma mistura de raças aqui, né? E aí se a gente parar para pensar, logo na descoberta do Brasil, tinham os índios, depois vieram os negros, depois vieram os índios, os portugueses, os negros, aí depois vieram os imigrantes, que foram os franceses, os holandeses, os italianos. Então a gente tem uma mistura de povos aí esses povos foram se misturando com os brasileiros, e aí dá um país totalmente mistificado, certo? A miscigenação brasileira. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, vocês vão responder a atividade na página 80, 81, 82 e 83, certo? Que faz referência a esse assunto. Desejo a todos vocês um ótimo dia e uma boa aula. Beijos e até mais.